Em 1991, descobriram em Ötztal, uma localidade entre a Áustria e a Itália, uma múmia presa em uma geleira. Os caras acabaram batizando a múmia de Ötz, em homenagem ao local onde ela foi encontrada, mas poderiam muito bem tê-la batizado de a morte congelada. E se você quer saber por quê, segue assistindo esse vídeo que eu vou contar tudo. Nos 13 anos em que se seguiram a descoberta do Ötz, nada mais nada menos do que 7 pessoas envolvidas com o achado acabaram morrendo. E tudo bem, isso até não parece muito estranho, muito impressionante, principalmente se você considerar que pessoas que costumam descobrir múmias por aí, em geral são velhinhos, e velhinhos costumam mesmo morrer, ainda mais ao longo de 13 anos. Mas, pelo menos 4 dessas mortes foram bem grotescas, bem bizarras, e isso não dá para ignorar. A primeira morte aconteceu em 1992 e foi a morte de Rainer Rehn. O Rehn estava indo justamente a uma conferência mundial para discutir, olha só, o Ötz, para falar da múmia, quando sofreu um acidente e acabou falecendo nesse acidente automobilístico. Depois dele, o próximo a morrer foi Kurt Fritz. O Kurt era o guia montanhês que levou o Rehn até a múmia e, portanto, por causa dele, com a ajuda dele, a múmia acabou sendo revelada ao mundo, de certa maneira, né? Pois o Kurt morreu em uma avalanche. E se você juntar isso a mais um pequenino detalhe, que é o câmera, que acabou filmando a descoberta ali, filmando, fotografando o dia em que tiraram o Ötz da geleira, ele teve esse privilégio e acabou morrendo de tumor cerebral. Então, quer dizer, as coisas começam a ficar um pouquinho sinistras. E não se engane achando que as mortes grotescas, que as esquisitices ficam por aí, que acabaram com essas mortes. Porque Helmut Simon, que foi o cara que primeiro encontrou o Ötz. Ele e a esposa dele foram as primeiras pessoas a ver o Ötz de fato. Ele era um cara que costumava fazer caminhadas pelaquela região, ele gostava de andar por ali. Foi quando ele e a esposa encontraram o Ötz, foram os primeiros a ver a múmia. E esse cara, em 2004, foi encontrado morto, com a cara virada para baixo nas águas de um riacho. Mas isso depois de ele cair de um penhasco de singelos 900 metros. O cara caiu do penhasco de cara no riacho e ali já ficou. E não é só isso, porque o corpo dele foi encontrado por uma equipe de buscas. Essa equipe de buscas era liderada por um sujeito chamado Dietrich Warneck. Este cara também morreu. E ele morreu apenas 1 hora depois do funeral do Helmut. Morreu de ataque cardíaco. Parece que o Ötz estava decidido que não ia perdoar ninguém e ia pegar geral. E parece que eu posso ver aqui que nesse momento você aí, incrédulo, você aí, cético espectador, está esbravejando, está reclamando, dizendo assim, esse negócio de maldição é uma bobagem. Se fosse verdade, todo mundo que teve contato com essa múmia teria morrido. Aposto que entre vocês tem um monte de gente assim. Pois é, e um sujeito chamado Konrad Splinder concordava com vocês. Ele foi o primeiro cara que examinou o Ötz, depois que tiraram o Ötz da geleira e levaram ele para estudos. E ele declarou certa vez que achava que esse papo de maldição era uma tremenda bobagem, que isso era só para alimentar a mídia, que era só coisa da mídia. Ele ainda chegou a falar, só o que falta dizerem agora é que eu serei o próximo. Pois é. 6 meses depois, o nosso Konrad acabou morrendo. 6 meses depois de dar essa declaração tão cética, tão sóbria, tão centrada, ele acabou morrendo também. A morte mais recente, talvez a última, que se pode ligar ao Ötz, aconteceu em 2005. Foi Tom Loy, o sujeito que era responsável por examinar o sangue. Foi ele quem descobriu sangue nas
roupas e nas lanças do Watts. Esse cara morreu, olha só, de uma doença sanguínea hereditária. Isso é uma tremenda ironia, né? O cara que estava lá para examinar os vestígios de sangue da múmia morreu de uma doença sanguínea. Essa doença, curiosamente, foi diagnosticada em 1992, que foi basicamente quando descobriram o Watts. Mas ele veio a morrer dela apenas depois que foi chamado para fazer o exame da múmia. Parece que o Watts, ou pelo menos a maldição dele, era realmente uma coisinha vingativa. E o próprio Watts foi um cara que teve uma morte tremendamente violenta, porque os exames provaram que o cara morreu depois de ter sido atingido por uma lança e ainda teve a sua cabeça esmagada por uma pedra. Parece que o Watts pensou que, já que ele morreu assim, fodasticamente ferrado, todo mundo que viesse a mexer com ele depois ia se ferrar também. E, bom, a longa carreira de tragédias com os descobridores do Watts tá aí para pôr uma pulga atrás da orelha de todo mundo. E você, o que acha disso? Você acredita em maldições? Você acha que temos aí um defunto vingativo? Dá a sua opinião aí que eu vou gostar de saber. Se você chegou no canal por esse vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho, nos acompanha. Vídeos todas as quartas e sábados. Todas as pessoas que sempre me acompanharam, aquele abraço, agradecimento. Fui.